Hoje nós vamos começar uma matéria diferente, né? Uma coisa que vocês já devem ter escutado pelos corredores, né? Que é o balanço de massa, que dá um medo danado na maior parte dos alunos, mas que ele não tem muito segredo, tá? A gente vai comentar sobre ele, explicar para a gente tentar chegar nisso daqui. O que acontece é que geralmente nós temos uma barreira que sempre existe com balanço de massa, porque vocês acostumaram demais com regra de 3. E regra de 3 é uma gambiarra, tá? Os professores de analítica me xingam toda vez que eu falo isso, mas é a realidade. Regra de 3 é uma gambiarra, porque o certo é você fazer um cálculo de proporções, né? E quando a gente vai falar de balanço de massa, vocês insistem em manter as regras de 3. Então eu vou tentar tirar esse negócio de regra de 3 da cabeça de vocês, pelo menos para resolver os problemas de balanço de massa. Porque vocês vão ver que... Oi, pode falar. Pode responder, Gabriel. Pois é. Então, nós estamos... Pois é. Mas é assim mesmo. O balanço de massa, ele causa essa confusão porque vocês vão tentando com regra de 3, e a regra de 3, ela não funciona para balanço de massa, tá? Então eu vou repetir toda a aula e vou falar bastante para vocês que não dá para resolver balanço de massa com regra de 3. Não tem como. Se você resolver, foi uma feliz coincidência, mas que ela não vai funcionar para o próximo problema que vocês tiverem, ok? E eu vou explicar por que isso daí vai acontecer. E esses quebras-cabeças são justamente isso, para a gente ver a lógica da coisa e ver como é que vai ter. Então, o Gabriel aqui já até se antecipou, né? Ele falou que quantos meses tem 30 dias, né? Vocês sabem a resposta? O Gabriel pôs 4. Eu já falo que ele está errado. Eu acho que são 4 também, abril, junho, setembro, novembro. Não. Se vocês imaginarem bem, tirando... 11. É 11, exatamente, Vinícius. Tirando o mês Porque os que tem 31 tem 30, Teria que ser exatamente 30, né? Todos eles têm 30, exceto fevereiro, que tem 28 dias. E de vez em quando tem 29. Claro. Então, é para vocês verem como é que a gente pensa de uma forma assim, tão cartesiana. Agora, na segunda pergunta, vocês acham que o Gabriel acertou? Vai ser só uma pessoa? Pra mim depende nessa. Depende de vários fatores, né? Você não sabe se é só uma pessoa que tá indo pra lá nesse momento. Tá, mas vamos dizer que você está sozinho no caminho, indo para uma cidade vizinha. E aí na bifurcação você encontra uma senhora com 3 filhos, cada um com um saco que tinha 3 gatos cada um. E aí quantos estão indo para a cidade vizinha? O professor não falou que a senhora estava indo para a cidade vizinha, né? Então acho que é só o indivíduo que está indo para lá mesmo, só um mesmo. Alguém discorda? Acho que não. Sinceramente, eu não vejo lógica nenhuma, né? Em alguma coisa diferente disso. Se você que está indo para a cidade vizinha, e se você encontra essa senhora no caminho, ela tem os 3 filhos e cada um está com 3 gatos. Mas mesmo assim, só tem uma pessoa indo, que ele falou que está caminhando, né? Está deixando claro que ela está em movimento. A senhora pode estar parada com os meninos e com os gatos. E aí, só uma pessoa que está indo para a cidade vizinha, que é você.
Sim, Entendeu? a questão não deixa claro se ela tá ou não, então não tem como você afirmar nada, né, professor? Exatamente, essa que é a questão. Você não consegue afirmar com certeza absoluta de uma situação que está descrita. Então, o que vai acontecer? Você vai criar uma hipótese, uma suposição, ou como a gente gosta de falar na engenharia, uma premissa. Ou seja, eu vou dizer que esta senhora que eu encontrei no caminho, ela estava parada com as suas crianças que estavam carregando seus gatinhos. E aí eu posso responder e falar que é uma pessoa. Mas eu posso dizer que está todo mundo indo. E aí você tem quantas pessoas no total? Pessoas ou indivíduos? Exatamente. Novamente, tá vendo? É essas coisas que vocês têm que ver. Nós estamos falando de quê e qual que é a razão de nós falarmos isso. Então, no balanço de massa, nós vamos ter momentos em que nós vamos ter que criar essas premissas, ou seja, informar a pessoa que você está resolvendo o problema assumindo uma determinada condição, tá? E isso vai ser importante. Nós vamos ver hoje uma situação e depois, mais para frente, nós vamos ver uma série de situações, tá? Então, eu gostei muito que a ideia é justamente quebrar esse paradigma, né? Quebrar essa linha de raciocínio que, às vezes, na exatas, a gente fica muito cismado em querer responder as coisas de bate-pronto só de olhar para ela. Mas nós não precisamos fazer isso, nós temos que analisar a situação antes da gente fazer a resposta. Então, como a gente vai falar, né, nós estamos falando de indústrias, né, então nós vamos falar de um processo qualquer, tá? Ele pode ser desse tamanho, ou pode ser só esse evento aqui que eu vou observar, ou pode ser tudo isso que está aqui no desenho, no fluxograma. Então, são informações que nós vamos ter que justamente controlá-las. E aí que vem essa situação, né? Porque na realidade ninguém consegue controlar nada, não é isso que a gente fica escutando todo santo dia, né? Quem ia querer controlar uma pandemia? Todo mundo, né? Mas tem como fazer? Infelizmente, não diretamente, mas sim com a participação de todos. Mas aqui nós vamos criar uma gambiarra. Eu estou falando para sair de uma gambiarra para ir para outra. Mas essa não é uma gambiarra tão, vamos dizer assim, tão gambiarra, tão improvisada. Porque a gente tem o nosso universo, não tem? O nosso universo, quando a gente está falando, ele é uma coisa que nós nem conseguimos dizer aonde que ele acaba, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que criar uma fronteira, tá certo? Para a gente observar um determinado sistema. Ou seja, se eu quero ver só o planeta Terra, a minha fronteira está na atmosfera do planeta, tá certo? Porque sem atmosfera também a gente não vai poder observar muita coisa, a não ser o que está no subsolo. Mas se a gente dizer que a nossa fronteira é a atmosfera, nós estamos falando de tudo que está acontecendo na superfície do planeta. Para nós, que somos bem pequenos, nós temos uma ideia que é muito grande ainda, né? O planeta inteiro. Mas você imagina que a gente pegou de um universo e já separou um planeta apenas para a gente observar. Então, quando a gente pega aí esse sistema e ainda a gente pega e recorta mais um pedacinho dele e fala que é uma situação, por exemplo, o que está acontecendo num quarto ou numa cozinha, então já é um sistema. Ele ainda continua complexo, porque pode estar acontecendo uma série de coisas ao mesmo tempo, tá? Mas você vai ter a sua fronteira, ou seja, eu estou fechando o meu sistema, marcando ele, que ele é o que eu vou observar. Então, quando eu crio essa fronteira, eu estou dizendo que esse daqui é meu sistema e eu vou observá-lo.
eu posso diminuir ainda mais e pôr, por exemplo, a minha fronteira num fogão, ou então pôr dentro de uma panela, e aí eu vou observar uma reação física ou química, tá certo? E aí eu vou observar esse fenômeno, e daí eu vou fazer as minhas anotações e minhas observações, tá ok? Então, por exemplo, se eu falo que a cozinha é o meu limite, né? Ele tem a fronteira ali que coincide com o ambiente da cozinha, eu posso dizer que a minha vizinhança pode sentir o cheiro da minha comida, se eu estiver fazendo uma comida, tá certo? Mas pode ser que ela fique só restrita à cozinha. Então, aí nós vamos ter que ampliar um pouquinho mais esse conceito. Então, se a gente tem, vamos dizer, esse tubo de ensaio aqui, tá certo? Ele está aberto, porque eu tenho aqui uma passagem onde, se eu estiver aquecendo meu material, ele pode sair. Então, quando o meu sistema, que é o que a gente chama de sistema termodinâmico, que a gente vai observar ele como um todo, e ele tiver uma abertura onde a massa pode transitar, né, a massa ou a energia, eu vou dizer que meu sistema está aberto, porque se eu pegar e colocar calor aqui embaixo, aqui vai sofrer uma reação, mas como a minha fronteira é o tubo, né, que aí eu vou delimitar que ele é a minha fronteira, então eu vou ter apenas essa observação, né, de que a vizinhança pode perturbar o meu material e ele pode responder com liberação de energia ou absorção de energia ou com liberação de massa, tá certo? Agora, se eu pego e tampo esse meu sistema, e aí eu limito a minha passagem de massa, eu vou chamar que meu sistema está fechado, desculpa. Ele vai estar fechado, tá ok? Então, quando eu pego e ponho uma rolha no meu tubo de ensaio, eu estou dizendo que eu fechei meu sistema, porque agora a massa que está contida nesse sistema, ela não consegue abandonar essa fronteira que eu marquei aqui, tá ok? E se eu pego e ponho um sistema de isolamento do meu tubo de ensaio, eu vou criar um sistema isolado. Por quê? Porque aí, se a minha fronteira coincidir com o meu sistema, eu vou ter a situação de que nem a massa, porque ele está fechado aqui, e nem a energia conseguem abandonar o meu sistema. Então, eu vou dizer que ele está num sistema fechado e isolado. Tudo bem, gente? Entenderam esses conceitos? Bem, se eu tenho um sistema aberto, que é o que a gente observa, né? Porque uma indústria é uma sequência de sistemas fechados, mas que eles abrem e fecham constantemente. Então, nós temos que sempre, na verdade, a nossa preocupação vai estar maior quando o sistema está aberto. A menos que seja um vaso de pressão, né, igual uma panela de pressão, onde a gente também vai estar preocupado mesmo com o sistema fechado, o que está acontecendo ali dentro. Então, quando eu tenho um sistema aberto, onde eu, por exemplo, vamos supor que esses caixotes aqui sejam um reservatório de água. Então, se eu alimento aqui com água e saio com água aqui, é um sistema aberto e eu não estou vendo nenhum isolamento. Então, ele é aberto e não isolado. Tá ok? E o que acontece? Vamos supor o seguinte, que a quantidade que entra no meu reservatório é a mesma quantidade que sai na torneirinha debaixo do meu reservatório. O que vai acontecer? O nível do meu reservatório, ele vai permanecer o mesmo. Tá certo? Meu sistema está aberto, mas ele vai continuar na mesma condição, seja no tempo 1 ou no tempo 2. Tá ok? Então, se eu chego lá, olho o meu reservatório, a quantidade de água que está entrando está igual a que está saindo. O que está acontecendo? O nível permanece o mesmo, independente do tempo. Tá certo? Daqui a 3 horas, o reservatório está no mesmo jeito.
daqui a 2 dias, o reservatório vai estar no mesmo nível. Isso é o que a gente chama de regime permanente, tá certo? O que entra é igual ao que sai. Agora, o que vai acontecer? Se eu tiver um sistema onde a minha torneira aqui em cima continua com aquela alimentação inicial, mas aqui embaixo, né, na torneirinha de baixo, eu abro ela mais. Então, com isso, eu aumento a saída de água. Então, o que vai acontecer com o meu reservatório? Ele vai esvaziar, tá certo? Então, eu estou dizendo que a saída é maior do que a entrada. Então, se a saída é maior do que a entrada, então eu vou ter um esvaziamento do meu sistema, tá certo? Agora, se eu pego o meu sistema que estava inicial, aquele primeiro lá atrás, que tinha uma vazão igual a de entrada, igual a de saída. Mas vamos supor que agora eu abri a torneira para encher mais o reservatório, mas mantive a torneira aberta no mesmo lugar. Ou seja, eu aumentei muito mais a entrada do que a saída. Então, o que isso vai gerar? Hein, gente? O que a gente diz que aqui vai gerar? Um aumento do nível? Um aumento do nível. Mas como é que a gente chama isso? Se as coisas vão entrando e não vão saindo. Um acúmulo. Então, nós vamos dizer que aqui está sofrendo um acúmulo. Não é isso? Igual Mega Sena. Quando vocês escutam que a Mega Sena está acumulada, o que o pessoal está informando? Está informando que o prêmio da semana passada não teve ganhador e ele vai ser dado para o ganhador dessa semana. Tá certo? Então, aí eu vou ganhar 2 prêmios. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu aumentei a entrada, aqui é meu acúmulo. E esse daqui é o que a gente chama de acúmulo positivo, porque eu vou aumentando o meu volume, ou seja, eu vou estocando o meu material. E o que seria o meu acúmulo negativo? Hein? Alguém? O que esvazia? Exatamente. O acúmulo negativo é o que a gente chama de esvaziamento. Tá certo? É isso. Então, quando a gente fala acúmulo positivo, significa que o negócio está enchendo. E se o acúmulo é negativo, significa que o negócio está esvaziando. Tá ok? E isso gera uma série de situações. Uma das que vocês mais conhecem é a lei da conservação da massa, né? Que a massa não pode ser criada nem destruída, porém pode ser transformada. Então, o que acontece? Se eu tenho um sistema que ele está aberto com entradas e saídas, eu vou ter essa situação onde a massa, se não tiver acontecendo reação química, o que entrou vai ter que sair igual. Por quê? Se eles estão na mesma proporção, ou seja, não estão sofrendo acúmulos negativos ou positivos, então a quantidade vai permanecer a mesma, a que entrou e a que saiu do meu sistema. Tá ok? E aí nós temos uma coisa que é chamada de corolário de Lavoisier. O corolário, o que é? É quando você tem uma lei, tá certo? Uma lei da ciência, e que ela gera uma consequência e ela fica bem clara, né? Que a matéria não é criada nem é destruída, ela só é acumulada para a prova. Tá ok? Entenderam? Bem, então, como eu estava falando para vocês, eu não podia perder a oportunidade de fazer essa piadinha. Já faz tempo que eu queria usá-la aqui, mas para materiais que não reagem entre si, o que acontece?
eu vou ter o acúmulo quando a entrada e a saída forem diferentes, tá certo? Se o meu sistema não reage, então o acúmulo só vai acontecer quando um for maior do que o outro. Se os dois forem iguais, o meu acúmulo é igual a zero, tá ok? O que entra é exatamente igual ao que sai, o acúmulo é zero. Agora, se eu tenho uma reação química, né, porque aqui é um fenômeno físico, e agora nós vamos inserir o fenômeno químico. Então, o que vai acontecer? O meu acúmulo vai ser quando o que entra, menos o que sai, tá certo? Menos o que é consumido na reação, porque aquilo ali vai deixar de existir, e você vai somar a quantidade que foi produzida, que foi gerada pela reação química. Na lei de Lavoisier, como vocês sabem, o que entrou, reagiu, ele vai sair na mesma quantidade de massa. Então, o que vai acontecer? Esse somatório aqui, se tiver algum desequilíbrio entre o que entra e o que sai, ou que está entre o consumido e o produzido, eu vou ter um acúmulo. Pode ser positivo ou negativo. Tudo bem, gente? Eu vou até pôr isso daí num probleminha diferente, mas que funciona da mesma forma. Se eu pego o seguinte problema, eu tenho 50 mil pessoas que vão para uma determinada cidade por ano. 75 mil abandonam essa cidade. Só que durante esse período, 22 mil nasceram e 19 mil morreram. Então, como é que eu faço um balanço dessa população? Ou seja, como é que eu observo se teve acúmulo ou não do meu sistema? Então, a primeira coisa é fazer as anotações dos meus dados, tá? De agora em diante, eu sempre recomendo vocês, a primeira coisa que vocês façam é anotar os dados que o problema der. Então, você geralmente lê uma vez o enunciado e lê uma segunda vez. A primeira vez você não faz nada, só lê. Na segunda vez, você já pega, à medida que você for lendo, você vai anotando os dados que foram dados no problema, fornecidos no problema, tá ok? Então, aqui, ele falou que se mudam para a cidade 50 mil pessoas, nascem 22 mil. O consumo, né, seria as 19 mil que morreram, e as que foram embora da cidade são 75 mil, tá ok? Então, se eu vejo a equação que eu passei para vocês, acúmulo é igual a entrada, mais o que é gerado, menos o que sai, menos o que é consumido, então, se eu pegar e organizar ali, eu vou ficar com essa conta. O acúmulo é igual a 50 mil das pessoas que vieram de fora, as 22 mil que nasceram, menos as 75 mil que foram embora, menos as 19 mil que morreram. Então, no fim, eu vou ter um acúmulo, aí vem o sinal, que vai indicar se o acúmulo é positivo ou negativo, por isso que eu estou falando sempre disso, porque aqui ele está falando que o meu resultado é que o meu acúmulo é de menos 22 mil pessoas por ano. Ou seja, a cidade está indo embora. 22 mil pessoas a cada ano deixam de viver naquela cidade e isso pode ser o suficiente para a cidade deixar de existir dali a algum tempo. Tudo bem, gente? É um exemplo assim diferente, mas para a gente ter esse raciocínio, tá? Nós vamos passos de bebê. Vocês não preocupam não que nós vamos a passos de bebê. Balanço de massa eu sempre tomo cuidado porque eu sei que é difícil, mas uma vez que vocês assimilarem todos esses conceitos, vocês vão ver que ele não tem muito segredo e que vai ser tranquilo de resolver qualquer problema que tiver balanço de massa que vocês receberem. Na indústria, nós vamos ter, que nem essa daqui, dessa mineração. Eu tenho aqui um caminhão de uma mina que cada caminhão transporta 240 toneladas de minério. Aí esse minério passa num britador, que só vai mudar o tamanho das partículas, né? Aí nós temos o que a gente chama de moega.
a moega é um reservatório, tá certo? É onde que eu vou armazenar, ou seja, se aqui entrar mais coisa que está sendo minerada, o que vai acontecer com a moega? Ela vai transbordar, tá certo? Se está entrando mais do que está saindo. E se ela sair mais do que entra, ela vai esvaziar, tá certo? Aí eu tenho o que a gente chama de alimentador de sapatas, que na verdade é um transportador, tá ok? Ele serve para transportar esse minério. E aí ele passa por um extrator magnético de sucatas, ou seja, se tiver partículas metálicas e magnetizáveis, você vai retirar, tá certo? Então aqui eu já tenho uma saída que não está indicada no meu sistema, porque aqui eu vou tirar matérias que são magnetizáveis. Aqui eu tenho uma saída e eu tenho uma entrada e duas saídas, porque uma vai ser retirada da linha e a outra vai continuar na linha do transportador, tá ok? Aqui eu tenho um detector para garantir que não vai nenhum metal para cá, tá certo? Porque senão eu vou ter que parar a linha e retirar ele. Aí eu passo para esse transportador que vai sendo transportado e o que vai acontecendo com esse minério transportado? Aqui só tem uma entrada e uma saída. Uma entrada, uma saída. E aqui eu tenho novamente um acúmulo. E esse acúmulo aqui, eu tenho que manter ele por 38 mil toneladas por dia. Ou seja, no final de 24 horas, eu tenho que ter 38 mil no meu pátio de mineração. Então, tudo vai depender da velocidade que os caminhões fazem o transporte, a velocidade com que esse sistema faz a britagem e, depois disso, a medida que vai sendo transportado e depende também dessa outra saída que não é esperada inicialmente, que é a extração de materiais magnéticos. Tá ok? Então, é um raciocínio que nós vamos ter que ter. Ele vai ser muito comum. Tá ok? Então, eu vou passar um exemplo para vocês, para deixar bem claro. Esse exemplo, eu construí parte dele e depois nós vamos construindo ele. Gente, tem alguém com alguma dúvida? Parece que eu vi uma mãozinha levantada. Não? Tá ok. Então, em um misturador, são colocados 300 gramas de farinha, 10 gramas de fermento e 200 ml de água. Qual é a massa da mistura que sai e qual é a sua respectiva composição? Né? Então, nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando de uma batedeira. Né? Nós vamos botar farinha, fermento e água. Então, esse misturador, né? Que nem nós aprendemos lá com os diagramas de blocos, né? A gente pega a operação unitária, que é a mistura, tá certo? A gente começa a listar o que entrou, a farinha, o fermento, a água e, no fim, a saída. Então, o que nós temos? Nós temos essa farinha entrando, a água entrando e saindo a mistura, com uma composição que eu não sei e que eu tenho que observar, já que é o que está sendo pedido no meu problema. Mas também eu preciso saber quanto que é a minha mistura total do meu sistema. A primeira coisa que a gente tem que ver é o balanço de massa. Ou seja, eu tenho reação química? Não, eu não vou ter uma reação química a princípio. Né? Eu vou misturar farinha, fermento e água e não terei. Sim, Isadora? Não, é porque eu ia também perguntar se essa coisa tem uma relação, se os materiais são diferentes ou iguais. Porque, por exemplo, o das pessoas, você usou a outra fórmula, né? Então, tipo, quando é igual, você usa aquela fórmula e quando é diferente, você pode usar essa outra? Não, essa daqui é aquela lá. Só que ela está simplificada, porque a primeira coisa que eu vi é que ali no caso das pessoas, o que eu quis dizer é o seguinte: para nascer ou morrer, tem que ter uma reação, tá certo? De uma certa forma é assim que funciona, né? Nós vamos envelhecendo, à medida que o tempo passa,
a gente vem a falecer. Mas mesmo assim, novas pessoas nascem e retomam o lugar dessas pessoas que saíram do meu sistema. Tá? Aquilo lá foi só para vocês terem uma noção desse raciocínio. Tá? A fórmula completa do balanço de massa é aquela lá. Só que eu vou analisar primeiro se eu posso simplificar a minha situação. Quer dizer, se eu não tenho reação química, porque aqui eu estou falando que eu só estou misturando os meus materiais, então eu vou apenas tirar o que é produzido e o que é consumido, porque não está tendo a reação química. Então isso daí vai ser igual a zero. Tudo bem? Tudo bem. Mas agora, eu vou para essa outra simplificação. Se eu estou falando que é igual uma batedeira, o que eu faço? Eu misturo esses 3 ingredientes, tá certo? E na hora que eu for prosseguir com a minha receita, seja de pão ou de bolo ou o que for, o que vai acontecer? Eu vou retirar aquele material todo da batedeira. Eu vou garantir que o máximo disso daqui saia tudo junto, na forma da mistura, tá certo? Então, o que vai acontecer? O meu acúmulo no meu sistema, eu posso dizer que ele é praticamente zero. A gente sabe que vai ficar umas gotinhas ali, um pozinho ali, mas para nós, de uma maneira geral, aquilo lá não representa um problema significativo. Ou seja, a grandeza dessas perdas são tão pequenas perante o meu problema que eu estou resolvendo. Então, eu estou falando de apenas alguns miligramas que eu estou perdendo, algumas gotas d'água, né? Então, isso daí não vai interferir no meu resultado. Então, matematicamente, eu assumo que aquele valor é zero. Tá ok? Então, se o meu acúmulo é zero, o que vai acontecer com a minha equação? Eu passo o que está negativo para esse outro lado e eu vou dizer o quê? Que o que entra é igual ao que sai. Tá ok? Então, se a gente pega e traduz esse problema de uma outra forma, né, nesse formato, então, para a gente resolver, então eu vou ter isso daqui. Tá? Então, agora nós vamos exatamente prosseguir com esse raciocínio. Tá? Nós vamos escrever no que é. Agora, a primeira coisa que eu observo nas minhas entradas aqui eu estou falando de gramas e aqui eu estou falando de ml, não é isso? Eu posso confundir uma coisa com a outra? Gramas e ml? Não, Por quê? porque são unidades de medida diferentes. Exatamente, são sistemas de medidas diferentes. E por que nós fazemos sempre o balanço de massa e não o balanço de volume? Vocês já se perguntaram isso? Porque o volume ele pode se alterar com as condições, mas a Exatamente. massa não. A massa nunca muda, que é justamente o que Lavoisier trouxe. Por exemplo, ele fez reações com gases e o peso não se alterou. Então ele pegou hidrogênio e oxigênio, misturou eles e o peso, tanto do começo da reação, quando eles estavam separados, quando depois deles reagirem e transformarem em água, ele viu que a massa não se alterou. Mas o volume aí já muda bastante. Tá? Então, por exemplo, um aquecimento, ele altera o volume, mas a massa permanece constante. Então, como é que eu amarro uma massa com um volume? Eu vou usar a densidade, que é a massa dividido pelo volume que aquela massa ocupa. Tá certo? Então, dessa forma, eu vou amarrar a farinha, o fermento e a massa da água. Por quê? Porque aí eu vou usar a densidade da água para converter a unidade de volume para unidade de massa. Tá ok? Bem, o que acontece na prática é que a gente tem que a densidade da água vai ser igual
a 1 grama por ml, não é isso? Que vocês usam geralmente? Então, se a massa da minha água, né, vou chamar de M água. Espera aí que eu vou ter que mudar a fonte. Aí essa... Ué, por quê? Então aqui... Ixi. Estou conseguindo converter o material. Agora eu converto. Aí, pronto. Então eu posso dizer que isso daqui vai ser igual, tá certo? A massa da água vai ser igual a densidade vezes o volume. Tá certo? Ou seja, eu vou pôr aqui 1 grama por ml vezes 200 ml. Então, eu tenho esse resultado aqui, que a massa da água que eu estou falando aqui vai ser de 200 gramas. Ok? Então, dessa forma, eu vou poder fazer a minha conta. O que está entrando no meu sistema? São os 300 gramas de farinha, né? Mais 10 gramas do fermento, mais os 200 gramas de água. Então, isso daí vai nos dar um resultado de 510 gramas. Tá ok? Então, a massa da minha mistura, esses 510 gramas, vai ser igual à massa... Deixa eu fazer diferente. Massa mistura. Tá certo? Então eu vou ter esse sistema aqui. Então a massa da minha mistura é de 510 gramas. Agora, como é que eu vou saber a composição dessa mistura? Alguém? Alguma sugestão? Faz regra de 3, isso. É isso que eu ia perguntar para vocês. Como é que eu resolvo essa conta de entrada e saída por regra de 3? E a mistura, como é que eu vou achar a composição? Aí eu vou fazer a regra de 3 também? A composição dá para fazer. Mas como é que... Mas, na verdade, não é uma regra de 3 que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que... A minha composição... Então, se eu tenho o meu componente farinha, por exemplo, não preciso fazer regra de 3, porque eu sei que o componente da minha farinha o que é? Para achar a composição dela, vai ser o quê? A farinha, tá certo? A massa de farinha que entrou no meu sistema, 300 gramas, e eu vou dividir isso pela massa do meu sistema, 510 gramas. Tá certo? Então, não precisei fazer regra de 3. Eu posso dizer, a minha composição vai ser uma porcentagem, ou vai ser uma fração em relação ao que eu estou medindo. Então,
a farinha representa 300 gramas dos 510. Isso daí eu não precisei fazer nenhuma regra de 3 para dizer se ele é 100%, como é que é isso. Aí dá para vocês fazerem. Mas nesse caso, e praticamente somente nesse caso assim, que você vai conseguir resolver por regra de 3. Tá? Então, 300 gramas dividido por 510 vai dar... Opa. 300 dividido por 510. Deu 58,8%. Né? Porque ainda tem esse detalhe, né? A gente pega, geralmente faz a avaliação, né? A regra de 3, para a gente incluir os 100%, incluir a porcentagem. Mas não precisa, para vocês verem como a gambiarra é ruim. Por quê? Esse símbolo que nós temos para simbolizar a porcentagem, ela nada mais é do que a indicação de que eu estou fazendo um cálculo de um sobre o outro. Tá certo? Então, eu nem preciso. Eu multiplico por 100 para as pessoas saberem achar na calculadora, mas vocês já vão estar bem craques nisso para não ter que precisar multiplicar por 100, né? Vocês já vão conseguir fazer isso de cabeça. Então, a composição da farinha é 58,8%. Eu pego para água, aí eu vou ter os 200 dividido por 510. Então, isso daqui vai ser igual a 200 dividido por 510, vai ser igual a 39,2%. Tá certo? E aqui eu posso resolver agora a parte relacionada ao fermento, ou eu dividindo os 10 por 510, ou então somando 58 mais 39,2, 98%, e aí, consequentemente, eu sei que está faltando apenas o fermento, então o restante é do fermento. Então, o fermento vai ser equivalente a 2%. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Vocês entenderam porque não precisa de regra de 3? Então, quanto mais vocês ficarem menos viciados em regra de 3, mais fácil vocês vão conseguir absorver essa parte de balanço de massa. Tá ok? Então, quando a gente pega e observa isso, é importante porque se vocês tentarem resolver o problema por regra de 3, vocês já veem que já não precisa, primeiro porque aqui nesse pedaço aqui, eu não tenho como resolver por regra de 3, tá certo? E aqui eu vou estar fazendo um cálculo para simplesmente indicar qual que é a composição, ou seja, qual que é a fração daquilo ali. Como o próprio nome define, a gente vai ter que pôr uma coisa e dividir por outra. Então, nós vamos chegar nos cálculos percentuais sem precisar usar a regra de 3. Tá? E, em geral, nós vamos converter essas composições, né, quando a gente for dado apenas as composições, nós vamos tentar falar de massa. Tá? Então, para isso, eu tenho o segundo exemplo para a gente finalizar a aula de hoje. Então, aqui eu tenho um alimento úmido que contém 70% de água. Sabe-se que após um processo de secagem... Opa, desculpa, esqueci de passar o slide. Aqui, pronto. Um alimento úmido contém 70% de água. Sabe-se que após um processo de secagem, 80% da água contida originalmente no alimento é removida. Então, determine a massa de água removida por quilograma do produto
e a remoção do alimento seco. Né? Qual é a composição dele? Então, o que nós temos? A nossa operação unitária, que é a secagem. Nós temos o alimento úmido, o alimento seco e o vapor. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar aqui e fazer a ligação. Então, eu sei que o alimento está entrando, o alimento seco, o úmido, saindo o alimento seco, e também eu tenho a saída de vapor. Eu sei que inicialmente eu tenho 70% de água, tá certo? No meu alimento, e 30% é o próprio alimento, né? Então, é a informação que eu tenho. Então, eu fechei os 100% aqui. Aqui, eu não sei qual é a composição, eu sei que vai ter água e que vai ter alimento, mas eu não sei qual é a composição deles. E aqui no vapor, eu sei que ele é 100% água. Tudo bem? Tranquilo? Vocês entenderam isso? Que aqui o vapor, ele só é composto por água? E faltou o quê? A gente fazer o uso desses 80%, não é isso? Então, nós vamos ainda usar isso daí, tá? Então, se eu pego e uso aquelas equações que eu tinha, então eu tenho o acúmulo, que é igual a entrada e saída, porque eu não tenho nenhuma reação, né? Eu só tenho o processo físico de separação, que é a secagem. E, então, eu vou ter que, se tudo que está entrando no meu sistema está saindo, ou seja, eu assumo a premissa, então aqui já vem a primeira anotação que eu tenho que fazer no meu sistema. Então, a premissa número 1 é que eu vou ter o meu alimento, ou não vou ter acúmulo no meu sistema. Tá ok? Então, eu vou anotar aqui as premissas. A primeira é o acúmulo do sistema é igual a 0. Tá ok? Então, essa daqui é a primeira premissa. Então, eu pegando isso daqui, eu sei que o que entra é igual ao que sai. Só que o meu balanço de massa, que a gente chama de balanço total, ou seja, eu vou observar o meu problema como um todo, eu sei que eu tenho uma entrada e duas saídas, não é isso? Porque eu tenho a secagem, o alimento úmido, o seco e o vapor, sendo que está tendo apenas uma entrada, que é do alimento úmido, e eu tenho a saída número 1 com o alimento seco, que ele vai ter água ainda, mas numa quantidade menor, e o vapor, ele vai sair ali no S2. Tá certo? Até aí tá tranquilo, né? Eu sei mais ou menos as composições. Então, o que eu vou escrever no meu balanço de massa aqui? Então, vou reorganizar isso daí. Deixa eu só arrumar. Aí. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aquela premissa para pôr aqui. Que meu sistema tem acúmulo 0. Eu já tinha o meu balanço de massa total, ou seja, eu tenho uma entrada que é igual a duas saídas. Se eu pego e traduzo o meu sistema aqui, né, eu vou traduzir ele de uma outra forma. Espera só um pouquinho. Dificuldades técnicas. Espera aí. Tem muita janela aberta. Aí, pronto. Então, eu tenho aqui o meu alimento, aí eu tenho o meu balanço total. Ou seja, quando eu falo do total, é quando eu estou observando o alimento e a água do meu sistema, porque eu disse que eles são os dois componentes do meu estudo. Então, o que vai acontecer? Né? Ainda eu tenho as composições. Então, eu sei que para a entrada número 1, eu sei que 70%, aqui está errado, né?
aqui tá invertida. Aqui é 30 e aqui é 70. Então, eu tenho 30% que entra como alimento e 70% como água. Então, a minha massa de alimento vai ser 30% do E1. E aqui eu tenho que a água é 70% do meu E1 também. Não tem E2, só tem uma entrada. Tá ok? E aqui, o que vai acontecer? Na minha saída aqui, eu vou ter X% de S1, ou seja, eu não sei qual que é o valor, e Y% de S1. Tá ok? E aqui eu vou ter no S2, não tem nada saindo aqui no vapor, né? Eu não tenho nada aqui saindo de alimento. Eu vou considerar que a quantidade que está saindo aí no vapor é desprezível. Então aqui, ó, eu posso pôr na minha premissa que a massa de alimento que sai no vapor é desprezível. Tá ok? Deixa eu regular aqui. Tá ok? Então aqui é a minha segunda premissa. A minha outra premissa aqui, o que acontece? No meu problema, ele não fala nada de massa. Ele fala que quer saber quanto que vai sair de composição do meu material e quanto que eu vou sair por quilo de alimento seco, né? Então, o que eu faço? Eu vou criar uma base de cálculos. Então, eu vou usar a base de cálculo, que é um valor arbitrário, ou seja, que eu escolho o valor que eu quiser. Eu posso pôr, nesse caso, 1 quilo, mas eu posso pôr que a entrada foi de 100 quilos. Tá ok? Mas se eu quiser, eu posso deixar 1 quilo, porque aí já fica mais fácil, porque está alinhado com o que está sendo pedido aqui no 2, né? É só a gente voltar aqui. Deixa eu voltar. Não sabia que ia ser tão difícil assim. Então aqui ele não fala. Então ele fala a massa de água removida por quilo de produto úmido. Então quer saber a razão de massa de vapor por massa de alimento úmido. E quer saber a composição que você vai ter no alimento seco. Então, eu tenho todas essas equações aqui. Tá ok? E ainda eu tenho uma a mais, que ainda não foi utilizada, né? Vocês lembram que nós temos lá uma informação que diz que 80% que o alimento entrou E1 de água, eu sei que ele vai ser o 100% do vapor, né? Ou seja, na saída 2, vai ser correspondente a 80%. Essa é uma outra equação que eu tenho aqui que ainda não usei, tá? Que foi dado aqui no enunciado do problema. Ai, gente, que raiva esse negócio. Quis fazer bonitinho, o negócio me avacalha toda hora. Aí, pronto. Então aqui, não faltou, eu apaguei sem querer. Deixa eu corrigir ali. E volta tudo para vocês. Então, espera aí que eu vou... coisa aqui. Duplicar o slide. Rapidinho para a gente poder finalizar aqui. Pronto. Aí, deu. Que agora eu vou poder mexer e não vou avacalhar nada. Então, aqui, o alimento úmido. Tá certo? Então, eu tenho mais essa outra informação que nos foi passada lá no problema. Que o que vai virar vapor, que vai sair na forma de vapor, é 80% da entrada de E1. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui uma série de coisas.
Então, se eu falo que a minha base de cálculo, vou usar 1 quilo, para quem eu estou dizendo que ele é 1 quilo? Ele é 1 quilo para, se eu usar que é igual a 1 quilo do que está sendo entrado. Tá certo? Vou pôr a equação aqui. Pronto. Então, ele está dizendo que a minha base de cálculo é de que E1 é igual a 1 quilo. Tá certo? Então, o que eu tenho? Se E1 é uma equação, eu já tenho aqui, dessas 4 equações que eu tenho, porque aqui eu tenho um sistema de 4 equações. Eu tenho o sistema do balanço de massa total, do balanço de massa do alimento, o balanço da água e a informação que me foi dada de como é que é essa evaporação. Se eu pego e observo, vamos dizer que o E1 não é mais variável, porque eu estou dizendo que ele é igual a 1 quilo, tá certo? Porque o problema não me deu essa informação. Então, eu vou criar essa base de cálculo. Então, se esse E1 é 1 quilo, aqui nessa equação eu continuo com duas incógnitas, tá certo? Eu não sei o valor de S1 nem o valor de S2. Aqui o valor do E1, mas eu não sei o valor de X nem de S1. Aqui eu sei o valor de E1, mas não sei nem o de Y, nem o de S1, nem de S2. Então, a pior equação para eu pegar para resolver qualquer coisa é essa daqui, porque eu tenho 3 incógnitas nela. Mas nós temos uma equação que nos salva. Por quê? Essa equação, ela é bem direta, porque eu só tenho uma incógnita, que é o S2. Eu sei o valor de E1, então eu não sei o valor de S2. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir pegar essa equação aqui e resolvê-la. Tá certo? Então, eu sei que esse 80%, o E1 é 1 quilo, que nem eu falei. 1 quilo de alimento úmido. Então, o nosso S2, consequentemente, fazendo a continha básica, nós vamos saber que é 0,8 quilos é o meu valor de S2. Tá certo? A minha letra A pediu o quê? Saber a razão entre a quantidade que entra pela quantidade que sai. Ou seja, ele quer saber, vou escrever aqui, ele quer saber a razão onde eu vou dividir o E1 por S2, que é isso que ele estava querendo. Isso é a nossa letra A. Tá certo? Alguma dúvida aqui, gente? Então, essa razão vai ser igual ao quê? A 1 quilo de alimento úmido dividido 0,8 quilos de vapor. Os 80%, Gabriel, ele veio do enunciado do problema, que ele fala aqui, deixa eu pôr aqui de novo, voltar. Aí eu tenho aqui, que ele fala o seguinte, ó, o processo, 80% da água contida originalmente no alimento é removida. Então, quer dizer, ele está me dizendo que dessa água aqui, ó, o que sai do alimento úmido, 80% vai sair no S2. Tá ok? Tudo bem? Então, aí com essa informação,
Pronto. Ficou mais... Professor, Sim. mas eu acho que você está fazendo cálculo como se o alimento fosse evaporar também, não? Não, ele pede para eu achar a razão de água de água que sai pelo... Ah, tá. Aqui eu estou fazendo o contrário, né? É isso que você está querendo dizer? Que aqui é o S2 dividido por E1. Não é isso? Não, porque é 80%, só que 70% do alimento só é água. Uhum. Não 100% do alimento é água. Então, é aí que entra a confusão com a regra de 3. Porque o problema, ele está nos pedindo uma situação diferente. Ó. Olha lá. Determine a massa de água removida por quilo de produto úmido. Ou seja, eu estou querendo saber o quanto de água saiu do meu sistema para cada quilo de alimento que eu entro lá dentro. Entendeu? Mas o alimento... Entendeu? Não. Professor, Oi. tipo assim, porque você tinha 70% de água originalmente no alimento. Se você está removendo 80% de água, você não estaria removendo, tipo, do alimento 56%? Que é 80% da água que você tinha originalmente? Uhum. Então, Parece porque... que é isso, né? É, Não, não é assim. É aí que está a maior confusão. Porque o raciocínio vocês têm que seguir de uma forma. Eu tô procurando uma palavra melhor para mostrar para vocês. Estou pensando aqui ainda. Porque, na verdade, eu entendo a dúvida que vocês estão tendo com relação a esse raciocínio. Tá? Mas aqui, só para a gente entender um pouquinho, que aí eu volto nesse argumento seu. Aqui, a razão que eu vou ter, na verdade, eu quero saber quantos quilos de vapor saem por quilo de alimento úmido. Então, eu tenho aqui o valor já pronto, que é 0,8 quilos. Tá ok? Essa que é a razão que ele me pediu. Agora, a conta que você está falando, vamos resolver primeiro o raciocínio que foi falado primeiro. Quer dizer, eu estou considerando que eu vou sair com 80% do alimento o úmido, né? Foi isso que você falou, não foi? Desculpa, eu perdi o nome. foi eu que tinha falado, Alexandre. Alexandre, é o seguinte, eu tinha falado para vocês que deixa eu só mudar a canetinha aqui, pronto. Eu tenho aqui, a informação que ele me dá é que 80% da água contida no meu alimento úmido, ele vai virar vapor, tá certo? Eu vou conseguir tirar do meu alimento úmido, tá ok? Tudo bem? Ok. Então, o que acontece? Se meu alimento úmido, ele é o E1, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que 80% do meu E1 é aqui. Mas aí veio o suposto que foi falado. E que é onde que está o erro desse raciocínio, que a gente ia chegar aqui, tá? Desculpa a confusão. Eu também me confundi. O que acontece? Realmente, eu estou falando de 80% da água, né? Que tem E1, e não... Isso, justamente. Era isso que eu tava confundindo, porque parecia que você tava falando de 80% do alimento úmido, né? O alimento mais a água. Exatamente. Esqueci desse detalhe. Então, na verdade, é 80% da água de E1. Essa que é a informação que nos foi passada. E aqui, eu vou pegar esses 80%, sendo que eu tenho que é 70% de 1 quilo.
E aí, com isso, eu tenho aqui 0,56 quilos. Agora tá certo, né, Alexandre? Agora sim. Agora sim. Então, o meu S2 é 0,56. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho que substituir 0,56 e, por fim, eu vou ter que a minha razão, que foi o que foi pedido na letra A, é que eu tenho 0,56 kg de vapor por quilo de alimento úmido. Tá ok? Tudo bem, gente? Vocês entenderam onde que eu errei? Entendi. Sim. Então, dessa forma, a gente resolveu e tirou o S1, ou o S2, desculpa. Para a gente achar a letra B, é saber a composição, ou seja, eu quero saber o X e o Y, tá certo? Só que eu não sei o S1 ainda, eu só sei o S2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu... Aí eu vou usar as outras equações. Eu usei essa, tá certo? Então, eu usei essa daqui. Então, essa daqui já foi. Essa daqui eu já usei. Ou seja, não vou usá-la novamente. Eu tenho que usar uma nova equação. Dessa forma, a equação, essa primeira, já sei o E1, não sei o S1, mas eu sei o S2. Então aqui eu só tenho uma incógnita. E se eu venho para essa daqui, que apesar de ter menos fatores, eu tenho duas incógnitas. Eu não sei o valor de X, nem o valor de S1. Tá certo? Então eu vou usar o balanço de massa total. A de água nem preciso comentar, né? Que ainda continua também com o mesmo problema. Então, eu posso usufruir da equação do balanço total. No balanço total, eu tenho que a minha equação, então aqui, eu tenho que E1 é igual a S1 mais o S2. Como o S1 é o que eu não sei, então o S1 eu vou isolar ele, e aí eu sei que vai ser o E1 menos o S2. Então, o S1, substituindo ali os valores que eu já encontrei, deixa eu mudar aqui, eu esqueci aqui a letra B. Então, eu sei que o meu E1 é 1 quilo, menos o meu S2, que é 0,56 quilos. Então, dessa forma, eu tenho que o meu S1 vai ser igual a 0,44 quilos. Tá ok? Então, vai sair o meu alimento seco 0,44 gramas. Tá ok? Eu vou passar o outro slide, mas para a gente ficar um pouquinho mais folgado aqui no espaço. Ó, terminar aqui. Pronto. Então eu já tenho o meu valor de S1 e de S2, tá certo? Então, agora ficou fácil, porque se eu tenho o valor de S1,
se eu tenho o valor de S1, né? Aqui nessa segunda equação eu já tenho o valor de E1, já tenho o S1, ficou só o X com uma incógnita. Então agora fica mais fácil. Então, eu vou pegar, eu vou falar que 0,30, né? Que é o 30, vamos pôr por cento, né? Que é o que a gente está usando, 30%. Vai ser igual a X% de S1. Reescrevendo isso, eu estou dizendo que 30% de 1 quilo vai ser igual a X% de 0,44 quilos. Tá ok? Então, no fim, eu vou ter que o X% vai ser igual a 0,3 quilos dividido por 0,44 quilos. Então, meu X, ele vai ser igual, meu X%, então, 0,3 dividido por 0,44. Então, eu sei que o meu X% é 68,2%. Tá ok? E eu tenho mais uma equação aqui que eu não usei, né? Que é o quê? Esse x mais y ele tem que ser igual a 1, né? Porque se vocês observarem, ó, esquecendo do laser, nessa equação, se você pega aqui, soma 30% de E1 mais 70% de E1, você tem 100% de E1. Então, se eu estou somando aqui x% de S1 mais y% de S1, eu vou ter 100% de S1. Então, minha segunda equação aqui, que não estava implícita, mas é que x% mais y% tem que ser igual a 100. E aí eu posso usá-la, ao invés de usar pegar essa equação do balanço de massa, que é bem maior, e aí eu teria que fazer mais contas. Isso me ajudaria bem, porque aí eu substituo aqui 68,2, e aí eu vou saber que meu y% vai ser o 100 menos 68,2, então vai ser igual a 31,8. Tudo bem, gente? E aí nós achamos a nossa composição. Então a gente sabe que aqui o nosso alimento ele vai ter agora 31,8% de água. E nós vamos ver que o restante é de alimento, que é 68,2% do alimento. Vocês acham que vocês conseguiriam resolver isso por regra de 3? Sim. Regra de 3 composta, professor. Ah, sim, com certeza. Famosa. Tá, pode deixar. E se eu pôr mais uma entrada? Adiciona mais uma incógnita, ué. Não. Aí tá, nesse daí que eu tenho uma entrada e duas saídas, ou duas entradas, uma saída, a regra de 3 ainda vai funcionar em alguns casos. Por exemplo, você não ia conseguir achar o valor do valor de S2, tá certo? Não precisa, e mesmo que você fizesse, tudo bem, você responde. Mas aqui você consegue, mas você pode já errar alguma proporcionalidade, tá? Olha, aqui, ó. Aqui, ó, você pode errar alguma proporcionalidade, porque é que nem vocês falaram, é composta, né? Então é saber se a proporção é direta ou indireta. Você não tem essa informação. Agora, se eu pôr duas entradas e duas saídas, a regra de 3 não vai funcionar. Em hipótese nenhuma, vocês conseguem resolver por regra de 3. Quando eu tenho uma entrada e duas saídas, ainda dá para usar a gambiarra da regra de 3.
mas se não, não vai ter como. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, gente? Ficou não. Então, é prática. Balanço de massa é um exercício matemático e aí é igual quando vocês aprenderam boa parte da matemática. É praticar agora. Então aí eu vou passar uma lista pequenininha de exercícios para vocês, acho que uns 100 deve dar, né? Uns 100 exercícios dá para vocês, não dá? Fazer em 2 semanas? Você vai fazer uma lista sem exercício, pessoal? Assim é bom, ué. Assim que é bom. Vocês Sem vão poder exercício, praticar. exatamente. Se for 100 de S, pode, professor. Não, Exatamente. tem que ser 100 de cento. Mas eu vou passar uma lista de exercícios para vocês praticarem. E aí eu vou pôr exercícios com uma entrada e 2 saídas, e depois eu vou começar a complicar, tá? Por quê? Qual que é a ideia dos exercícios que eu passar para vocês? Tem exercícios que vocês podem resolver de cabeça, mas qual que é a ideia dele? É você conseguir montar o sistema, esse sisteminha aqui, ó, esse quadro que eu montei aqui, ó, ele é o chave para resolver qualquer balanço de massa. Se vocês não conseguirem montar esse quadro, vocês não conseguem resolver o problema. Então, eu vou dar problemas fáceis, inicialmente, né? É claro que não vai ser tudo tão fácil assim. Mas eu vou dar fácil a ponto de você até responder de cabeça, porque ele vai ser um raciocínio lógico. Mas eu quero que vocês tentem montar o quadro. Por quê? Enquanto você tem esse sistema aqui, você consegue resolver qualquer coisa. E o interessante, né? Nós tínhamos 3 incógnitas, né? 4 incógnitas, porque o E1 foi dado e nós não sabíamos nem X, nem Y, nem S1, nem S2. Aqui o quadro só nos deu 3 equações. Então aí nós tivemos que buscar e usar o recurso que foi encontrar esse daqui, que foi a 4ª equação que foi dada. 4 incógnitas, 4 equações, beleza. E nós temos a 5ª, que nos ajuda, sabe com o quê? Conferir se a gente errou o nosso balanço de massa. Por quê? É só eu pegar e jogar aqui, ó. Pegar na última equação. Por quê? Eu vou jogar o valor de Y, 31,8, multiplicar por S1, 70% de A1, vou pegar esse 70%, subtrair desse S1, ele tem que dar o valor de S2 que a gente achou, que é de 0,56 quilos. Se a gente não encontrar, ou a gente errou na conta, ou errou no raciocínio. Então, num balanço de massa, tem como você se certificar se você acertou a questão ou não. Por quê? Porque nós vamos ter, geralmente, mais equações do que incógnitas. Se faltar equação, aí é porque nós não extraímos todas as informações do nosso problema. Tá certo? Então, gente, ou então precisa fazer alguma premissa. Que nem a gente usou aqui para resolver o valor de E1, nós colocamos 1 quilo. Tá certo? Então, o charme todo do balanço de massa está no fato de que tem como você se certificar se você acertou a questão ou não. Porque geralmente você vai ter uma equação sobrando, que é redundante, mas que você pode usá-la para conferir se você acertou as contas. Porque se você errou a conta, você vai achar respostas diferentes. E aí você sabe que você tem que buscar e refazer alguma conta de calculadora porque você errou alguma operação matemática. Tá ok, gente? Então, desejo para vocês uma boa semana, que vocês descansem, né, ou pelo menos tenham tempo para respirar semana que vem, para vocês colocarem as suas coisas em dia, para daí a gente nos preparar para a reta final dessa etapa, que é o segundo bimestre. Tá? Que aí vai ser 3 semanas, assim, acho que é 2 só, né, que nós vamos ter, aí mais 2 semanas que nós vamos ter que fechar esse aprendizado aí do balanço de massa. Tá ok?
Então, boa semana para vocês. E qualquer dúvida, podem chamar. Muito obrigado, professor. Até a próxima aula. Bom descanso também. Para vocês também. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.